Globo Educação foi às 5 capitais: Manaus, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Ouvimos 150 brasileiros para indagar sobre 4 mitos, 4 provocações que vão nos ajudar a nortear a discussão. Qual o real valor que damos ao conhecimento, à educação? Se os professores receberem melhores salários, a educação vai melhorar? Mais um mito que está nas ruas. Será que tem menino que não tem jeito mesmo, que não aprende? Essa questão nos levou a uma 4ª indagação. Será que um país pode ser considerado justo e com boas perspectivas de desenvolvimento se convive com escolas de qualidade de ensino tão contrastantes, sejam elas públicas ou particulares? Para debater cada um desses mitos, nós temos aqui 4 convidados que vão olhar os temas das suas diferentes disciplinas e experiências. Cleusa Rodrigues Repúlio, secretária de Educação em São Bernardo do Campo e presidente nacional da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME. Fernando Abrúcio, cientista político, professor da FGV e comentarista da Rádio CBN. Luiz Felipe Pondé, doutor em filosofia, professor da PUC São Paulo e da FAAP. Ricardo Henriques, economista, superintendente executivo do Instituto Unibanco e professor da Universidade Federal Fluminense. Vamos começar com o nosso primeiro mito, que é: o brasileiro dá valor à educação. O brasileiro dá, os governantes não. O brasileiro dá muito valor à educação. O que falta é verba para investir na educação. Na verdade, estão gastando mais com a Copa do Mundo do que com a educação, para falar a verdade. Oi. Quando o brasileiro tem acesso à educação, ele dá valor, sim. Então, acho que hoje em dia os próprios pais não incentivam muito as crianças e adolescentes a estudarem. Pode deitar? Falta ainda um pouco a questão daquela educação de casa, né? Os pais hoje em dia, eu acredito que eles estão deixando muita responsabilidade para a escola. Estão rodando. Porque eu vou estudar se eu posso ser um grande jogador de futebol, eu posso ser uma modelo, eu posso ser tantas outras coisas sem precisar necessariamente de um estudo. Antigamente dava valor, hoje em dia quase não dá valor. Essa juventude de hoje em dia, né? Não quer saber estudar, né? Nós, jovens, somos totalmente desmotivados a estudar. Poucos alunos realmente vão bem na escola e realmente aprendem alguma coisa. Muita gente vai para a escola porque tem que ir para a escola, porque tem que passar de ano, porque tem que ter um diploma, mas não dá valor àquilo. Gomes. Você acaba fazendo só aquele ensino médio para ter só uma colocação, para conseguir um emprego melhor, quando na verdade a dimensão da educação é muito maior do que isso. Ela vai lhe tornar intelectual, ela vai lhe tornar mais pensante, você vai fazer com que você eduque seus filhos melhor. Então vai ser o quê? Uma crescente evolução na vida tanto da sua família como do país, né? E do mundo. O brasileiro dá valor à educação, mas ele não concretiza isso na prática. Não adianta falar, o governo não faz isso, o governo não faz aquilo, e a mulher vai e para o carro em fila dupla porque ela tem filho para deixar na escola. O cara já tá vendo aqui só nessa imundície que tá aqui na beira, já tá dizendo tudo, não precisa nem falar mais nada, né? Sem educação a gente chega em algum lugar? Não chega, né? Não chega. Você acha que o mito é um fato, essa questão do valor à educação? É um fato. Principalmente vindo das pessoas que não tiveram essa oportunidade, né? Na verdade, uma das meninas ali, uma jovem já, que deve ter passado por um processo educativo, porque ela se expressa muito bem, contextualiza todo o processo de educação e ela entende a diferença. A educação para o povo brasileiro é algo mais complexo do que apenas aquilo que se aprende na escola? O que você acha? 2 momentos são importantes hoje na história. Em primeiro lugar, que a geração que não foi escolarizada está à busca da mobilidade social, colocando seus filhos na escola. A nova classe C e D, buscando cada vez mais dar essa trajetória. No entanto, tem a memória ainda, dada a sua baixa escolarização, que rebate, talvez, numa não valorização da educação. Por outro lado, acho que a gente tem um outro grande desafio. A elite brasileira ainda não reconhece o conhecimento como uma variável
crucial para a mudança do país. A educação se transformou numa das áreas da vida onde tem mais teoria acumulada, né? E às vezes eu brinco dizendo, me parece que a educação precisa de menos professor que acredite na educação e mais professor que tenha prazer em estar na sala de aula. Uma experiência que eu tenho cotidianamente é que os alunos, eles respondem muito mais, e eles têm, aparentemente eles têm como se uma sintonia muito fina, eles percebem claramente quando eles estão diante de alguém que está ali porque gosta, porque tem prazer, porque de fato está interessado naquela pessoa, do que alguém que está com a cabeça cheia de teoria de como o ser humano deve ser. Eu acredito, inclusive, tem uma fala sobre a família, uma das pessoas fala sobre família e educação. Eu acho que uma das coisas que as escolas sofrem muito é porque, com uma certa dissolução do espaço familiar, muito problema de disfuncionalidade familiar e tal, se exige muito da educação. Então, quando você pergunta que os alunos sentem que não tem muita coisa que aprender ou não se sentem estimulados, eu acho que é verdade. E eu acho que, muitas vezes, muitas das modas que pegam na educação atrapalham ainda mais. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando surge o iPad, e aí as escolas entram e nas universidades também, mas as escolas em geral entram numa história que todo mundo tem que usar iPad, que os alunos sem iPad não vão ter interesse em dar aula. Aí a escola faz um contrato com alguém e compra um monte de iPad, vai na lista de material, o pai é obrigado a comprar aquele negócio, e aí ele compra aquele negócio, e aí depois o coordenador fica pressionando o professor que vai dar aula, sei lá, do Platão a usar o iPad. Né? E vai ter que entrar no Wikipedia, foto do Platão, não sei o quê. Isso que eu estou chamando de modismo. Fica procurando o mito da caverna no iPad. Então, eu acho que muitas vezes a educação ela se alimenta de mitos que, teoricamente, deveria aumentar o interesse do aluno, quando, na realidade, não aumenta o interesse. Essa questão toda dos aparatos e dos modismos, até que ponto eles tiram a atenção do que é o conteúdo e de uma aula atrativa para criar outro mito, de que sem isso a gente não consegue ensinar para a nova geração. O que preocupa demais para quem está no poder público e diretamente relacionado a mais de 90% da população brasileira está na escola pública, na educação básica. Então, você tem coisas que são muito latentes. Quando ele coloca a questão do iPad, eu começo a me lembrar de coisas que ficam acontecendo lá nas escolas, assim, não é importante ter computador, é importante, mas o professor, na sua formação, sequer tem uma disciplina que lide com isso. Aí eu vejo lá na sala de aula os alunos de 5 anos, 6 anos, dizendo assim, dá enter, professor, dá enter. Você não vai perder o arquivo, pode dar. Porque, diferente das crianças, nós adultos temos medo de errar. E o professor é analógico e as crianças já são digitais. Mesmo aquelas que têm pouco acesso em casa, têm muito acesso no celular, do amigo, do conhecido, de quem quer que seja. Então, acho que o maior desafio da escola hoje é fazer com que aquilo que ele quer aprender, a gente consiga dar. Mas, para isso, a gente precisa mudar muito a formação dos professores. A gente sai especialista em Vygotsky e Vallon e não consegue alfabetizar. Né? Como é que a gente tem tanta teoria e os alunos querem a prática? Então, esse tem sido um desafio grande. Eu acho que o Brasil melhorou muito nas séries iniciais, porque as crianças querem ir para a escola. Né? Sempre que você vê as crianças indo para a escola, o que a escola faz que depois eles não querem ir? E fica como aquela menina, eu vou lá, eu vou, e aí? Nós, jovens, somos totalmente desmotivados a estudar. Né? Por que as crianças querem e os adolescentes não? Qual ponte que nós não fizemos? Olha, essa dimensão desse mito, às vezes, você coloca sobre a escola uma expectativa de resolver os problemas da humanidade, sobretudo uma sociedade tão desigual quanto a gente. Então, tem um mito sobre esse mito que você dificulta enormemente ir para o cotidiano. Um dos maiores desafios hoje na escola é dar conta do ordinário, do cotidiano. E não trabalhar só no registro do extraordinário. Então, o espetacular, quando organiza o processo de ensino-aprendizagem, perde a força efetiva que é o ordinário, o comum e o cotidiano, como elemento em que bota o menino e a menina no centro da aprendizagem e se dedica a isso. Mas o que atrai o jovem? O que pode levar do ordinário, como disse o Ricardo,
ao aprendizado, porque se a gente não conseguir mostrar a relação entre a educação e a vida das pessoas, é muito difícil que as pessoas deem valor à educação. Mas uma das moças fala uma coisa muito interessante, que é, digamos, a grande graça do conhecimento e da educação, que é o fato de que quando você começa a aprender coisas e você vai compreendendo o mundo, ou vai tendo pelo menos pistas para entender o mundo, aquilo é um processo incessante. Ele não termina nunca mais, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Ela fala assim, você vai mudando tudo, ela diz, né? Ela vai lhe tornar intelectual, ela vai lhe tornar mais pensante. Você vai fazer com que você eduque seus filhos melhor. Então vai ser o quê? Uma crescente evolução na vida tanto da sua família como do país, né? E do mundo. A educação, em particular a escola, precisa produzir encanto e sedução. Porque a partir do encanto e sedução, você consegue colocar essa força viva, a beleza da língua, a força do raciocínio lógico, a criatividade das ciências. Essa agenda é uma agenda com contradição, com inquietação, com angústia, é uma agenda que gera aderência, gera adesão, gera paixão. O processo de aprendizagem precisa de paixão. E ele vai com vários, cada um tem um dia a dia, um cotidiano, vai fazer, transformando esse processo. Agora, sem esse ingrediente, você escolariza o processo e não consegue dar conta da educação disso, que vai ser transformadora. Mônica, eu só queria dar um dado, né? A Undime fez uma pesquisa junto com o Unicef, com redes de educação, que apesar de toda a diversidade, tinham bons resultados, né? Nas avaliações nacionais. O que a gente descobriu? Que as boas escolas eram aquelas que tinham uma rotina de trabalho. Diferente de casamento, a escola precisa de rotina, precisa de organização, né? De limite, de fazer determinadas coisas. E mesmo em situações muito complexas no norte do país, em locais muito distantes, a escola conseguia trazer uma rotina, um conhecimento e que as crianças se sentiam bem. Limite, você pode ir até aí, daí você não vai. Por que eu não vou? O que vai acontecer? Então também tem um pouco isso. Não dá para ser escola da moda, onde eu faço o que eu quero, a hora que eu quero. Isso é outro departamento, né? Aprender português, matemática, história e geografia vai ter sentido lá na frente. Como a gente faz isso é o grande desafio, mas que é necessário, é necessário. Se os professores ganhassem melhores salários, a educação iria melhorar. Mito ou fato? Triste quando vejo alguém falando, eu não vou ser professor, professor não ganha nada. Isso me dói. Primeiro que o professor ele é o primeiro pilar para a construção do cidadão brasileiro. Qualquer cidadão no mundo todo. Então o professor é um profissional que deveria ser valorizado tanto quanto o médico, quanto o advogado, quanto o engenheiro. Com certeza. O professor tem que ter um reconhecimento pelo seu trabalho. Por trás de todo mundo tem um professor, tá ligado? Por trás de quem faz faculdade, por trás de quem está lá em cima, por trás do empresário, por trás de quem vende frutas. Todo mundo já passou por um professor. Pessoas de todo tipo de classe de trabalho ganham um salário absurdo, se comparado ao salário do professor, que é o salário que é o cara que dá aula para todo mundo. Eu acredito que é um conjunto. O salário é importante sim para incentivá-los, mas acredito que a estrutura da escola em si também influencia muito, a estrutura da educação, não só questão de salário. Eu acho que a melhoria do escolar não depende só do salário dos professores, depende do desempenho de todos, dos alunos, dos diretores, professores, do governo, principalmente. É um dos pilares para a sobrevivência. A gente vê hoje em dia professores que trabalham cargas horárias altíssimas para ganhar um salário mínimo, um pouco mais de um salário mínimo. Hoje o professor, além de ganhar muito pouco, ele não tem tempo para planejar uma aula, né? Ele não tem condições financeiras para investir na carreira dele e algo mais, né? Que tem as desmotivações que a gente vê aí no dia a dia, né? É professor apanhando na escola de aluno, virou uma bagunça. Para mim é uma classe atualmente heróica, porque eu trabalho na parte de venda de jornais, de banca de jornal. Os professores, eu fico bobo como é que eles gastam o dinheiro que eles não têm, investem no ensino, que é a profissão deles, comprando revistas especializadas na parte de educação. Eu acho que o cerne do problema, na verdade, não está tanto só no salário do professor, mas sim a valorização mesmo do profissional, eticamente falando, assim.
A gente vê muito desrespeito, né, dos alunos mesmo, nas salas de aula, assim. Eu acredito que talvez o problema seja mesmo em casa, a gente aprender a valorizar os professores, esse tipo de coisa. Se a gente tiver em mente que a principal tecnologia da educação é a pedagogia, né, é evidente que o papel do professor é a unidade vital para fazer com que essa máquina funcione. Então, valorizar o professor é essencial. Salário é uma dimensão, evidentemente não é única. Valorizar o professor passa por uma agenda de carreira, uma agenda que você dedique tempo para a escola. Todos os estudos demonstram, se você conseguir ter professores dedicados integralmente a uma escola, com capacidade de planejamento, conhecimento dos alunos, capacidade de se dedicar àquela escola durante o tempo todo, você aumenta muito a performance e o desempenho dos meninos e das meninas. Portanto, a questão-chave é ter uma carreira que fixe os professores, que dê uma boa remuneração, evidentemente, um bom salário, e que dê perspectiva de médio e longo prazo. Olá. Meu nome é Ronan, sou professor de Geografia e vim participar do programa junto com vocês. Bom, na minha opinião, a remuneração dos professores não é o principal fator da má qualidade de ensino no Brasil. Então, só o salário por si só não resolveria. Como eu posso comprovar isso? Eu trouxe duas tabelas aqui para vocês. Uma tabela da remuneração dos professores do Distrito Federal e uma outra tabela da remuneração dos professores do Estado do Goiás. Bom, no estado do Goiás, um professor 40 horas recebe aí R$ 2.372,67. Já o professor no Distrito Federal, uma carga horária de 40 horas semanais, R$ 4.508,67, ou seja, é o dobro. Então a gente deveria concluir que a educação no Distrito Federal deveria também ser superior a do estado do Goiás, ou seja, a gente não consegue perceber, não consegue constatar essa diferença de aprendizagem entre os alunos do Goiás e os alunos do Distrito Federal. Então, é necessário muito mais do que remuneração para melhorar a educação no Brasil. Há um estudo da McKinsey que diz que é muito difícil a educação de um país ser melhor do que a média dos seus professores. Portanto, se você não atrai bons professores, você não vai conseguir melhorar muito a educação. Você vai conseguir puxar, a gente que é professor sabe, você consegue puxar um pouquinho aqui e acolá, mas não muito mais do que isso. Então, o salário é importante nesse conjunto da carreira e, sobretudo, para atrair novos talentos. Porque eu pergunto lá para os meus alunos da GV se alguém quer ser professor. A grande maioria da elite, digamos, dos jovens, não quer ser professor. Então, você tem que encontrar algum mecanismo para atrair os melhores. Porque se a gente não atrair os melhores, a gente pode pagar 10 vezes o que nós estamos pagando hoje, que nós não vamos melhorar a educação. Agora, nós gastamos 5,5% do PIB em educação, mas quando a gente vai ver o gasto por aluno, como nós temos um número formidável de dezenas de milhões, a gente vê que é muito pouco. A comparação que tinha nesse relatório do PISA era de 2.000 e poucos mil dólares por ano por aluno no Brasil. Enquanto nos Estados Unidos é 10 mil, há países que, a Noruega, Finlândia, 19 mil dólares por ano por aluno. Então, essa equação também, daqui não vai sair mais nada, né? Como é que faz para fazer a valorização do professor? Pois é, né, Mônica? Aí os economistas que nos auxiliem, né? Porque na hora de dizer que precisa de investimento em educação, você tem um grupo grande de pessoas dizendo o problema da educação não é recurso, é gestão. Vai gerir nada, não dá resultado, né? Então, retomando um debate que estava no Brasil inteiro agora, do médico. Todo mundo discutindo, R$10 mil é pouco para médico. Um absurdo, no Brasil inteiro se discutindo isso. Sabe qual é o piso para professor? R$1.600. E ninguém acha absurdo. Ninguém discute isso nacionalmente, né? Então, quantos dessa sala hoje ganham R$1.400 para 40 horas? Não tem quem queira. Hoje faltam 150 mil professores nas áreas de exatas, química, física e matemática. Como é que nós vamos ter engenheiro, até para ser médico, alguém precisou alfabetizar, né? Então, como é que a gente vai fazer esse círculo, né, ou esse ciclo mudar? Às vezes tem aluno que até pergunta para o professor, o senhor trabalha ou o senhor dá aula? Né? Então, além da aula, você trabalha? Além da aula, essa é a formação. Essa é a frase. Além da aula, essa aqui é a frase. Além da aula, o senhor trabalha. Então, você responde o quê? Não, eu digo, eu trabalho, claro, não só dou aula.
Mas assim, tem problema do casamento, que não pode ter rotina, né? E tem rotina, e aí na escola tem uma rotina, mas ele também não suporta a rotina. Eu acho que a educação no Brasil, ela tem duas coisas que me parecem no cotidiano que são importantes, mas que acabam criando desvios e problemas no cotidiano, que um é a entrada do mercado na educação, que eu acho que é um produto complicado quando se fala em mercado e educação, e do outro lado é a crescente burocracia do sucesso da educação. É números e números e processos e rankings e documentos e que você tem que preencher, em que quase metade da escola ou da universidade tem que ficar, isso daqui de baixo até a pós, tem que ficar ocupada com a burocracia para mostrar que a educação está melhorando e tal. Então, Cleusa, como é que vai se resolver essa equação de tantas incógnitas? Quer dizer, você tem que dar salário, você tem que valorizar ele dentro da sociedade, como diz o Pondé, como diz o Fernando e o Ricardo, e, ao mesmo tempo, você tem que ter, digamos, uma disciplina, trazê-lo de volta para a sala para ele cumprir a função. Não pode ser penalidade ficar na sala de aula, né? E esse é o problema. Às vezes, você vê redes públicas em que tem tanta gratificação para quem fica fora da sala e nada para quem fica na sala. Quer dizer, então é melhor eu sair da sala. Então, como Você diz para ir para o serviço burocrático? Isso mesmo. O número de professores em desvio de função no Brasil é absurdo. Eles estão nos gabinetes dos vereadores, eles estão nos gabinetes dos deputados, eles estão no gabinete dos senadores. Se cada rede fizesse só essa coleta, né, de devolver os profissionais para a sala de aula, muitas redes teriam um ganho absurdo com isso. Por que isso, Mônica? Porque no serviço público, quem tem maior titulação é professor. Então, quando o vereador assume o cargo, ele pede, o TRE pede professor, Tribunal de Contas pede professor, e aí você não vai liberar? Como é que você vai lidar com essas questões? E uma questão que a gente não tratou aqui, que eu acho que é fundamental, a qualidade dos cursos iniciais de formação de professores no Brasil. A universidade pública forma poucos professores. Ela é muito boa. A qualidade da escola, da universidade pública brasileira é muito boa, mas ela pouco disponibiliza professor para a escola pública. Quer dizer, o lugar onde a gente mais investe, que é o ensino superior, é quem menos devolve para a base. E hoje, a maioria dos professores que estão na rede pública são formados na rede privada, e na maioria de péssima qualidade. Esse desafio da formação inicial é muito importante para a gente. Porque na formação inicial, você dá, como tinha dito o Pondé, a formação inicial dá muita teoria, dá uma visão de mundo, o que é fundamental. No entanto, não faz o passo seguinte. É como se relacionar com esse dia a dia, do plano de aula à gestão da escola. Quando a gente está vendo as vários componentes que determinam a qualidade da educação, isso não está trabalhado no dia a dia da escola. E aí gera paradoxos desse tipo. Professores faltam à aula e faltam professores na aula. Porque você tem os dois momentos. Os 150 mil professores que não têm na área de ciências, né? E um cotidiano da sala de aula, que quando a gente faz as pesquisas de mensuração, a aula efetiva dada é mais ou menos 1/3 do tempo disponível. Então, não é só o professor que falta aula, não é só absenteísmo. Tem o absenteísmo e o que é dado na aula. Mas você não dá na formação inicial. Como é que você faz um plano de aula? Volta à questão do ordinário, do cotidiano, da rotina. Como é que é esse ofício de ser professor? Tem método para fazer isso. Tem o passo A, o passo B e o passo C. E, infelizmente, você não dá o passo D antes de ter dado o passo C. Eu acho que falta uma visão de longo prazo de carreira. O que é uma visão de longo prazo de carreira? Faltam professores no Brasil, professores mais talentosos. Nós temos que começar a trabalhar isso no ensino médio. Em parte conversando com a própria elite social, mas também indo para as classes C e D e dando apoio de bolsas para as pessoas começarem no ensino médio a pensar, você poderá ser professor e ser um bom professor junto à sua comunidade. Porque quando você olha a coisa dos médicos, uma grande parte do problema é que não tem médicos naqueles lugares, porque nem tem faculdade de medicina. Então tem que começar a trabalhar nas periferias com esses professores, trabalhar no ensino médio. Aí vai para a faculdade, uma boa faculdade, para ensinar a educação e ensinar práticas pedagógicas. Você vai na França, a coisa da prática pedagógica, o cara sabe prática pedagógica de matemática. Ele viu teoria, ele leu Platão, mas ele sabe como ensinar matemática, o que não é trivial. Eu não saberia ensinar matemática, embora eu saiba matemática. Ele tem que aprender isso. Então, essa visão de carreira nós não temos no Brasil, envolve uma escolha estratégica, desde já, de quem queremos para o futuro da educação.
Na captação das próximas entrevistas, houve até, digamos, uma certa comoção. Os entrevistadores perceberam que aquele sim era um tema delicadíssimo que feria, machucava as pessoas. O mito é: escola pública é escola de pobre. Pobre é a educação que é dada nas escolas públicas. Não, a escola pública, na verdade, era para ser a única escola no Brasil, né? Não era para ter outro tipo de escola. Não necessariamente é de pobre. Tem muita gente da classe média que os filhos estudam em escola pública. Quando se trata de Brasil, sim, mas não deveria ser assim, deveria ser de todo. Eu fui educado em escola particular. E apesar da minha família inteira ser criada em escola pública, os meus pais preferiram a escola particular. Por quê? Porque simplesmente não confiam mais no ensino público brasileiro. Qualquer família tem um pouquinho, nem precisa ser rico, tem um pouquinho mais de dinheiro, ela tem noção que a escola pública não é o melhor lugar para educar o filho dela ali. Você entra naquele jogo do perde-perde, né? Porque você tem que pagar uma coisa que já está paga através dos impostos para poder fazer a educação do seu filho. Tanto pobre quanto rico deveriam estudar em escola pública. Deveria ser a regra, não deveria existir escola particular. Todos os investimentos deveriam ser voltados para a escola pública. As crianças deveriam ter acesso à educação de qualidade na escola pública, coisa que os políticos não oferecem hoje em dia. Às vezes, quando a gente vai para Florianópolis, né, tem um parente lá, irmã, a mãe da Michelle mora lá, e a escola pública lá é boa, então a pessoa que tem dinheiro estuda na escola pública. E a escola particular, ela é mais uma outra opção. Não tem vaga na escola pública e a pessoa vai para particular. Na realidade, hoje em dia é coisa de pobre, mas na realidade não devia ser. Minha mãe fala que na época dela a escola pública era escola de luxo, tá ligado? Iam os pais lá riquíssimos deixar os alunos na escola. Ela disse que ela entrou na escola por pura sorte, porque minha mãe era pobre na época e a escola pública era coisa de luxo, era artigo de luxo. A escola particular é que não prestava. Que é o que foi perdido para que a escola pública deixasse de ser referência de ensino de qualidade? Com relação à pergunta imediata, escola pública, escola de pobre, eu entendi essa pergunta do ponto de vista cotidiano, não do ponto de vista do que devia ser. Do ponto de vista do que devia ser, é claro que não. Escola pública deveria ser uma escola que você tem acesso porque você paga imposto, né? Agora, falar que não deve... Não, porque é um direito básico da Constituição. Porque é um direito, é isso aí. Quem não paga imposto também tem então, assim, agora, a ideia de que você não deve ter escola privada, eu já acho um excesso, né? Às vezes é a vocação natural que a gente tem muitas vezes porque pensa uma coisa, acho que todo mundo tem que pensar aquilo. Acho que não, tem que haver uma boa escola pública e uma boa escola privada. Agora, do ponto de vista concreto, não o ideal é escola pública para todos. Do ponto de vista concreto, a percepção que a maior parte da população tem é de que é escola de pobre. Tanto é que grande parte das pessoas, quando tem dinheiro, coloca na escola privada. O que às vezes é um erro. Eu faria uma analogia com o sistema médico. Às vezes você tem seguros de saúde que oferecem serviço médico muito pior do que hospitais públicos. Mas, olha, há uns 10, 15 anos, uma das coisas mais comuns de se ouvir num debate de educação era a saída da classe média da escola pública ajudou no empobrecimento da escola e no certo descaso. A classe média era uma classe capaz de fazer pressão suficiente sobre o poder público pela qualidade. Hoje já não se fala isso. Hoje é como se tivesse dado que, de fato, são os pobres que estão lá, é o que a gente pode dar. Você concorda? Não. Aliás, estou muito inquieta aqui com toda essa discussão. Primeiro, Mônica, a escola pública, de fato, diferente da que a imprensa vai fazer o ranking na hora do IDEB ou do Enem, a escola pública não faz seleção. Portanto, ela é pública de verdade, né? Lá entram as crianças negras, as crianças do campo, as crianças com deficiência, e elas têm espaço e têm que fazer parte desse processo.
O Brasil, por anos, negou a essas crianças o direito a ir para a escola. Quem de vocês teve como colega na sala de aula um negro ou alguém que morava em local de alta vulnerabilidade ou um deficiente? Eu não tive, estudei em escola pública, porque tinha exame de seleção para entrar na escola pública que eu fiz. Então, essa é a questão. Se nós vamos ser um país para todos, a educação tem que ser para todos. Então, eu concordo quando o pai ali colocou sobre Florianópolis e sobre Manaus. Às vezes, quando a gente vai para Florianópolis, né, tem um parente lá, irmã, a mãe da Michelle mora lá, e a escola pública lá é boa, então a pessoa que tem dinheiro estuda na escola pública, e a escola particular ela é mais uma outra opção, não tem vaga na escola pública, aí a pessoa vai para particular. Tá aí o financiamento para os economistas discutirem. O dinheiro que vai para Manaus é metade do Fundeb do que vai para Santa Catarina. Por que as crianças em São Paulo podem valer mais do que as crianças do Maranhão, por exemplo? Porque em São Paulo nós recebemos o dobro de recursos do Fundeb do que as crianças de lá. Porque é um fundo contábil, o estado mais rico da federação tem mais dinheiro para investir e nem por isso temos o melhor IDEB do país. Então, essa questão, essa discussão de que é para pobre, eu não coloco que ela é para pobre e vi... Mas nessa própria repartição que você está falando é uma repartição que mostra que para os pobres há mais descaso. É cruel. Né? A gente tem que inverter todo esse processo de investimento, ele não pode ser linear. Porque nós temos que dar para quem é mais pobre, menos oportunidade, mais recurso, mais controle, mais acompanhamento, mas não dá para continuar tendo São Paulo com um valor de Fundeb e Minas Gerais que está encostado, para não dizer que está longe. O valor é menor. Cidades como a que eu sou secretária têm uma boa arrecadação. Ao lado, nós temos uma cidade que é todinha área de manancial. Como é que aquela cidade vai competir com a minha que tem todas as montadoras? Isso é muito cruel para a educação e para a saúde pública. Né? Porque cidades maiores, com mais concentração de renda, conseguem recursos maiores. Esse saudosismo da boa escola pública dos anos 50, 60, ela não faz nenhum sentido. Exatamente por isso. É um saudosismo de uma escola que era uma escola de poucos. O que a gente não fez foi o salto da massificação com a qualidade. A gente perdeu um momento histórico, a gente perdeu os anos 70, que tinha demografia favorável, taxa de crescimento da economia muito fortes e capacidade de dar conta de massificar e financiar a escola pública com aquilo que lhe cabia e, portanto, provavelmente isso daria um ciclo geracional de mudaria a qualidade desse país. A gente perdeu esse momento. Essa foi a verdadeira década perdida. A década perdida do país foi a década de 70, em que você não investiu no fundamento da educação. Agora, o que a gente não está conseguindo fazer é massificar e garantir qualidade. Este processo tem, evidentemente, um conjunto de variáveis muito grande. Uma que a Cleusa disse, a estrutura de financiamento. Quais são os sistemas de incentivo para isso? Outras coisas que a gente estava discutindo. Qual é o papel desse grande modo de educar? Qual é o papel da pedagogia no sentido transformador, aderente ao cotidiano? Como é que está a questão da valorização dos professores? O que se faz nessa escola para fixar esses meninos? E como é que a gente faz para botar a coisa-chave para dar conta disso, que é colocar o aluno, o estudante, no centro da cena. Trazer esse processo para financiando, valorizando os professores e colocando o estudante no centro desse palco de aprendizagem é um caminho para a gente dar conta de garantir qualidade. Educação de qualidade para todos é uma frase elegante, mas frágil em todos os seus elementos. Quem são os todos? Quais são os todos que lá estão? O que é qualidade e que de educação a gente está falando? Essa grande declaração, que tem uma enorme elegância, não se traduz numa aderência do dia a dia que seja efetiva para a gente fazer essa transformação. Nesse sentido, então, esse mito é fato. A escola pública é escola de pobre. Eu acho que tem dois sentidos na frase, vou fazer uma brincadeira com a frase. Se você falar escola pública é escola de pobre, estatisticamente é verdade. A maior parte da população pobre está em escola pública. E eu diria, graças a Deus, porque até 1988, 1/3 das crianças de 7 a 14 anos estava fora da escola. Então, essa ideia de que a escola pública era boa na década de 50, para quem, né? Tem um outro sentido na frase, que a escola pública é escola pobre. Eu acho que é isso que incomoda mais as pessoas. Porque ser escola de pobre e ter pessoas pobres lá,
As pessoas pobres lidam com pessoas pobres também. Não há nenhum problema quanto a isso. Escola pública é escola pobre no seguinte sentido. Queremos escola melhor. Eu acho que isso começa a crescer no Brasil porque há 10, 15 anos não era tão forte porque as pessoas não tinham ainda tido a educação. O que começa a acontecer? Você começa a massificar a escola ganha um outro sentido, sobretudo para os mais pobres, e aí depois de um certo tempo, assim, bom, temos escola, mas queremos... Aquela música da Rita Lee tem toda a razão, né? Quanto mais tem, mais quer. Isso é o ser humano. Você ganhou a escola primeiro, agora eu quero algo mais do que essa escola. Eu não quero escola pobre. Então, o que faz a diferença, Cleusa, numa escola? O que faz com que uma escola, no seu sistema, em São Bernardo do Campo, tenha um desempenho muito melhor que o outro, que ambas no mesmo espaço físico, com o mesmo tipo de recurso, salário. Com o mesmo salário. O que é que faz a diferença? Primeiro, a permanência dos professores naquela escola. Isso faz muita diferença. A criação do vínculo, né? A permanência do diretor por um tempo, porque também não é fato de que um diretor que passa a vida inteira na mesma escola, isso produz resultado positivo. Ao contrário, às vezes ele precisa mesmo circular. Agora, a manutenção dos professores, participação da família e o empenho dos professores. Dentro da sala, né? Dentro da sala de aula. Garantir, eu acho que esse foi o maior desafio, né? Quando eu fui para a secretaria em 2009, colocar 900 professores que estavam fora da sala de volta na sala. Como você fez? Decreto. Nosso último mito é interessante de verificar. De onde ele veio? Veio das famílias ou veio justamente dos professores? Tem menino que não tem jeito, não aprende. Cada criança tem o seu grau de evolução, então o professor precisa atentar para isso. Não existe aquela criança que não aprenda. A gente tem que mudar as estratégias. Quando as crianças não aprendem de uma maneira, você tem que procurar outras maneiras para que elas possam aprender. Galera, o que acontece é que é um sistema muito duro e ele só aceita um tipo de aprendizado, entendeu? Que é o aprendizado duro de informativo. A pessoa não tem direito a ter o seu próprio tipo de pensamento, que também é considerado como uma forma de conhecimento. Existe uma criança que tem uma grande deficiência de aprendizagem, ou seja, pode ser um disléxico, pode ser alguma coisa, mas isso daí tem como resolver. Pena que a gente, numa escola pública, nós não temos recursos, como psicólogos, como psiquiatras, como psicopedagogos, para poder nos auxiliar nesse trabalho, né? Se tivesse, com certeza, existem 1000 maneiras para fazer qualquer ser humano aprender. Às vezes uma criança ela não aprende por causa da família, às vezes, né, a história que ela passou na família, o ambiente também que ela estuda, né, a vida dela na cotidiana, durante o dia, né, a gente não sabe. Todo ser humano tem a capacidade intelectual de aprender, independente do que for ensinado. O que atrapalha é justamente as condições que são impostas para elas aprenderem. Salas de aula sem ar-condicionado, em locais extremamente quentes como aqui em Manaus, cadeiras quebradas, goteiras dentro de sala de aula, professores que moram a quilômetros de distância que sempre chegam atrasados porque não tem transporte de qualidade para a escola. As crianças têm que atravessar mais de 15 quilômetros para chegar na escola. Isso tudo atrapalha. As crianças de periferia, pelo menos, não têm boa alimentação. O que é muito importante, né, para que a criança tenha uma boa aprendizagem. Ela chegue na escola em condições de saúde boa para ter uma boa aprendizagem. O que falta, na realidade, são desempenho também da família, né? Porque às vezes só o professor não pode educar sem ter a família que ajude, né? Eu acho que eu sou exemplo vivo. Não é à toa que agora que eu vim descobrir, a partir de um colega meu que é ator, que eu tenho déficit de atenção. Então esse tempo todo eu não aprendi, não é porque eu era burro, é porque realmente a escola não era preparada para mim. Tem um jeito de pensar nisso, para além das singularidades, que é como entender as altíssimas taxas de evasão que a gente tem. Né? Parte dessa taxa de evasão é porque os estudantes são evadidos da escola. Tá? E você tem vários momentos, quando você está na prática,
do dia a dia da escola, um processo de profecia autorrealizadora. O professor tem um olhar para a escola, que nem o primeiro sutiã. Olha para a sala... Nunca esquece. Nunca esquece. Olha para a sala e vê o que é não tão bem comportado, o bagunceiro, aquele que fala alguma coisa que ele não gostou, cargas enormes de visões de mundo, preconceito racial, preconceito etc. E esta carga da primeira visão se traduz num processo de ensino-aprendizagem muito perverso, que é: eu fecho a sala, dou aula, eu aplico a prova, eu corrijo a prova, e o resultado da prova, ao final, reflete esta profecia inicial. É nesta rotina do dia a dia pervertida que você faz com que a escola se transforme numa máquina de exclusão. Mas aí, Cleusa, o mito é criado, então, pelo professor. Essa bola volta para dentro do sistema. Uma mãe coloca lá o problema de aprendizagem. Tem problema de ensinagem também. Né? Porque essa questão, às vezes, da gente vitimizar o professor também me preocupa. Né? Ele não é vítima. O que nós temos é que valorizar, mas ele não é vítima. De alguma forma, então, o professor é uma escolha de um adulto. Né? Isso, exatamente. E é uma criança que está lá... É uma profissão. Ela tem que estar ali, né? Ela não tem outra opção. Né? E por isso assim, a minha briga no sentido de que é profissão. Essa história de que é amor, que é dedicação, não é profissão. E profissão tem limite, porque senão, Mônica, fica aquela coisa assim... faz por amor, então se não der muito certo, não tem problema, foi por amor. Não é amor, é profissão e você precisa fazer direito. Quando as famílias e a professora colocam a questão da alimentação, que muita gente acha que isso não existe no Brasil ainda, e isso existe, porque na nossa rede a gente tem pico de merenda na segunda e na sexta, porque eles vêm com fome do fim de semana e sabem que não vão comer no fim de semana como gostariam e comem mais na sexta-feira. E nós estamos falando de região metropolitana. A questão da didática, como aquele menino colocou muito bem aqui, não, depende do que a escola valoriza como aprendizagem. Eu aprendo, só que eu aprendo de um jeito diferente. O que acontece é que é um sistema muito duro e ele só aceita um tipo de aprendizado, entendeu? Que é o aprendizado duro de informativo. A pessoa não tem direito a ter o seu próprio tipo de pensamento, que também é considerado como uma forma de conhecimento. A minha resposta vai para a pergunta: tem aluno que não tem jeito, não aprende? Bem, na minha opinião, não. Do ponto de vista da aprendizagem, portanto, nossos alunos têm sim aprendido muito, só que não aquilo que gostaríamos que eles aprendessem, simplesmente porque não estamos lhes proporcionando experiências educativas. Acho que são dois mitos. De um lado, esse mito negativo de que tem menino que não aprende, tem aluno que não aprende, e do outro, que todos são iguais, né? Acho que é um mito tão negativo quanto esse. A educação sofre, muitas vezes, com os mitos de perfeição que a própria teoria da educação produziu sobre o ser humano. O desempenho do aluno, na verdade, ele varia a partir de duas variáveis. Uma é a escola e o que vai além da escola. Então, a gente tem o que chama efeito escola e os efeitos extraescolares. Condições socioeconômicas, né? Quando o Cleusa fala, olha, o aluno vai lá e come mais a merenda na segunda e na sexta, isso tem efeitos. Claro. Em áreas com maior violência, nós temos que ter um tipo de escola diferente. Aliás, nós temos que ter um tipo de escola diferente para os mais pobres. Claro. É isso que nós temos que ter, porque esses têm condições mais difíceis. É igualdade de oportunidades, é ali que nós temos que investir. Eu acho que todo aluno tem jeito de aprender, mas só que como o mundo tem mudado tanto, a forma de ensinar não acompanha tanto isso. Vou explicar bem, porque eu acho que tem coisas básicas, ser um bom professor, bem pago, com carreira, sendo cobrado, isso nós temos que melhorar. Mas tem coisas que eu acho que tem muito a ver com a juventude, por exemplo. A juventude, com esse mundo digital, tem um ritmo de vida, um modo de vida, que a educação não acompanhou. Ainda a nossa educação básica está no máximo na segunda metade do século XX, se eu for muito otimista, enquanto a sociedade já avançou. Então, como é que você faz para lidar com isso? Porque algumas reclamações ali de não aprender tem a ver não com, digamos, tomar o remédio por déficit de atenção, mas é porque o que ele vê de importante, o que ele vê como é que a sociedade produz conhecimento é diferente. Por exemplo, no ensino médio, a escola não pode ter uma estrutura curricular obrigatória e gigantesca,
Como tem enciclopédica. Você E tem vira e mexe 13, aparece uma nova disciplina, 13, mais 14 uma matéria. disciplinas e o Congresso todo votando cada dia nova disciplina. Matéria, tá certo? Então, essas mudanças são mudanças estruturais. Só para pegar um outro ângulo que tem a ver com o que não aprende, só vendo como efetivamente todos poderiam aprender, a gente está gerando uma situação que é de um limbo muito poderoso e assustador. Quando a gente está considerando os meninos e as meninas de 15 a 19 anos, entre 15 e 19 anos a gente tem 17 milhões de jovens. 2,5 milhões deles não estão estudando, não estão trabalhando. A geração nem. Essa geração nem. Entre estes, evidentemente, enquanto sociedade, nós estamos abrindo mão daqueles que seriam os melhores médicos, os melhores engenheiros, os melhores professores. Estatisticamente é impossível que 2,5 milhões em 17 não lá estejam aqueles que seriam alguns dos nossos melhores profissionais. Eu me lembro quando o velho Mário Henrique Simonsen, que era um cara que conhecia desde matemática, música erudita, uma vez foi perguntado na década de 90, antes de morrer, o que ele diria sobre a educação brasileira, ele respondeu, eu não passaria no vestibular. Eu acho que essa resposta é perfeita, porque você coloca um conjunto tão grande, quando o certo no ensino médio é dar algumas coisas básicas, ciências humanas, ciências, matemática, português, o resto é letiva. Formação múltipla. Porque desses 2 milhões, tem gente que podia ser um grande músico, um grande físico, mas odeia português. Sei lá, eu acho que nós temos que pensar... Um grande encanador. Um grande encanador. Por que não? Agora, o fato é que ele não aprende o quê? Essa é uma outra pergunta sobre o mito. Ele não aprende o quê? Esse conjunto grande de disciplinas, realmente, não dá para aprender completamente. Agora, ele pode aprender coisas muito úteis para ele e para a sociedade. Que tem pouco acesso em casa, tem muito acesso no celular, do amigo, do conhecido, de quem quer que seja. Então, acho que o maior desafio da escola hoje é fazer com que aquilo que ele quer aprender, a gente consiga dar. Mas, para isso, a gente precisa mudar muito a formação dos professores. A gente sai especialista em Vygotsky e Vallon e não consegue alfabetizar. Né? Como é que a gente tem tanta teoria e os alunos querem a prática? Então, esse tem sido um desafio grande. Eu acho que o Brasil melhorou muito nas séries iniciais, porque as crianças querem ir para a escola. Né? Sempre que você vê as crianças indo para a escola, o que a escola faz que depois eles não querem ir? E fica como aquela menina, eu vou lá, eu vou, e aí? Nós, jovens, somos totalmente desmotivados a estudar. Né? Por que as crianças querem e os adolescentes não? O que a gente, qual ponte que nós não fizemos? Olha, essa dimensão desse mito, às vezes, você coloca sobre a escola uma expectativa de resolver os problemas da humanidade, sobretudo uma sociedade tão desigual quanto a gente. Então, tem um mito sobre esse mito que você dificulta enormemente ir para o cotidiano. Um dos maiores desafios hoje na escola é dar conta do ordinário, do cotidiano. E não trabalhar só no registro do extraordinário. Então, o espetacular, quando organiza o processo de ensino-aprendizagem, perde a força efetiva que é o ordinário, o comum e o cotidiano, como elemento em que bota o menino e a menina no centro da aprendizagem e se dedica a isso. Mas o que atrai o jovem? O que pode levar do ordinário, como disse o Ricardo, ao aprendizado? Porque se a gente não conseguir mostrar a relação entre a educação e a vida das pessoas, é muito difícil que as pessoas deem valor à educação. Mas uma das moças fala uma coisa muito interessante, que é, digamos, a grande graça do conhecimento e da educação, que é o fato de que quando você começa a aprender coisas e você vai compreendendo o mundo, ou vai tendo pelo menos pistas para entender o mundo, aquilo é um processo incessante. Ele não termina nunca mais, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Ele fala assim, você vai mudando tudo, ela diz, né? Ela vai lhe tornar intelectual, ela vai lhe tornar mais pensante. Você vai fazer com que você eduque seus filhos melhor. Então vai ser o quê? Uma crescente evolução na vida tanto da sua família como do país, né? E do mundo. A educação, em particular a escola, precisa produzir encanto e sedução. Porque a partir do encanto e sedução você consegue colocar essa força viva, a beleza da língua,
a força do raciocínio lógico, a criatividade das ciências. Essa agenda é uma agenda com contradição, com inquietação, com angústia, é uma agenda que gera aderência, gera adesão, gera paixão. O processo de aprendizagem precisa de paixão. E ele vai com vários, cada um tem um dia a dia, um cotidiano, vai fazer, transformando esse processo. Agora, sem esse ingrediente, você escolariza o processo e não consegue dar conta da educação disso, que vai ser transformadora. Mônica, eu só queria dar um dado, né? A Undime fez uma pesquisa junto com o Unicef, com redes de educação, que apesar de toda a diversidade, tinham bons resultados, né, nas avaliações nacionais. O que a gente descobriu? Que as boas escolas eram aquelas que tinham uma rotina de trabalho. Diferente de casamento, a escola precisa de rotina, precisa de organização, né? De limite, de fazer determinadas coisas. E mesmo em situações muito complexas no norte do país, em locais muito distantes, a escola conseguia trazer uma rotina, um conhecimento e que as crianças se sentiam bem. Limite, você pode ir até aí, daí você não vai. Por que eu não vou? O que vai acontecer? Então também tem um pouco isso. Não dá para ser escola da moda, onde eu faço o que eu quero, a hora que eu quero. Isso é outro departamento, né? Aprender português, matemática, história. O Globo Educação foi às 5 capitais: Manaus, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Ouvimos 150 brasileiros para indagar sobre 4 mitos, 4 provocações que vão nos ajudar a nortear a discussão. Qual o real valor que damos ao conhecimento, à educação? Se os professores receberem melhores salários, a educação vai melhorar? Mais um mito que está nas ruas. Será que tem menino que não tem jeito mesmo, que não aprende? Essa questão nos levou a uma 4ª indagação. Será que um país pode ser considerado justo e com boas perspectivas de desenvolvimento se convive com escolas de qualidade de ensino tão contrastantes, sejam elas públicas ou particulares? Para debater cada um desses mitos, nós temos aqui 4 convidados que vão olhar os temas das suas diferentes disciplinas e experiências. Cleusa Rodrigues Repúlio, secretária de Educação em São Bernardo do Campo e presidente nacional da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Undime. Fernando Abrúcio, cientista político, professor da FGV e comentarista da Rádio CBN. Luiz Felipe Pondé, doutor em filosofia, professor da PUC São Paulo e da FAAP. Ricardo Henriques, economista, superintendente executivo do Instituto Unibanco e professor da Universidade Federal Fluminense. Vamos começar com o nosso primeiro mito, que é: o brasileiro dá valor à educação. O brasileiro dá, os governantes não. O brasileiro dá muito valor à educação. O que falta é verba para investir na educação. Na verdade, estão gastando mais com a Copa do Mundo do que com a educação, para falar a verdade. Quando o brasileiro tem acesso à educação, ele dá valor, sim. Então, acho que hoje em dia os próprios pais não incentivam muito as crianças e adolescentes a estudarem. Pode deitar? Falta ainda um pouco a questão daquela educação de casa, né? Os pais hoje em dia, eu acredito que eles estão deixando muita responsabilidade para a escola. Estão rodando. Porque eu vou estudar se eu posso ser um grande jogador de futebol, eu posso ser uma modelo, eu posso ser tantas outras coisas sem precisar necessariamente de um estudo. Antigamente dava valor, hoje em dia quase não dá valor. Essa juventude de hoje em dia, né? Não quer saber estudar, né? Nós, jovens, somos totalmente desmotivados a estudar. Poucos alunos realmente vão bem na escola e realmente aprendem alguma coisa. Muita gente vai para a escola porque tem que ir para a escola, porque tem que passar de ano, porque tem que ter um diploma, mas não dá valor àquilo. Esse
Fernanda Gomes. Você acaba fazendo só aquele ensino médio para ter só uma colocação, para conseguir um emprego melhor, quando na verdade a dimensão da educação é muito maior do que isso. Ela vai lhe tornar intelectual, ela vai lhe tornar mais pensante, você vai fazer com que você eduque seus filhos melhor. Então vai ser o quê? Uma crescente evolução na vida tanto da sua família como do país, né? E do mundo. O brasileiro dá valor à educação, mas ele não concretiza isso na prática. Não adianta falar, o governo não faz isso, o governo não faz aquilo, e a mulher vai para o carro em fila dupla porque ela tem filho para deixar na escola. O cara já tá vendo aqui só nessa imundícia que está aqui na beira, já está dizendo tudo, não precisa nem falar mais nada, né? Sem educação a gente chega em algum lugar? Não chega, né? Não chega. Você acha que o mito é um fato? Essa questão do valor. A geografia vai ter sentido lá na frente. Como a gente faz isso é o grande desafio, mas que é necessário, é necessário. Se os professores ganhassem melhores salários, a educação iria melhorar. Mito ou fato? Eu fico triste quando vejo alguém falando, eu não vou ser professor, professor não ganha nada. Isso me dói. Primeiro que o professor ele é o primeiro pilar para a construção do cidadão brasileiro. Qualquer cidadão no mundo todo. Então o professor é um profissional que deveria ser valorizado tanto quanto o médico, quanto o advogado, quanto o engenheiro. Com certeza. O professor tem que ter um reconhecimento pelo seu trabalho. Por trás de todo mundo tem um professor, tá ligado? Por trás de quem faz faculdade, por trás de quem tá lá em cima, por trás do empresário, por trás de quem vende frutas. Todo mundo já passou por um professor. Pessoas de todo tipo de classe de trabalho ganham um salário absurdo, se comparado ao salário do professor, que é o salário que é o cara que dá aula para todo mundo. Eu acredito que é um conjunto. O salário é importante sim para incentivá-los, mas acredito que a estrutura da escola em si também influencia muito, a estrutura da educação, não só questão de salário. Eu acho que a melhoria do escolar não depende só do salário dos professores, depende do desempenho de todos, dos alunos, diretores, professores, do governo, principalmente. É um dos pilares para a sobrevivência. A gente vê hoje em dia professores que trabalham cargas horárias altíssimas para ganhar um salário mínimo, um pouco mais de um salário mínimo. Hoje o professor, além de ganhar muito pouco, ele não tem tempo para planejar uma aula, né? Ele não tem condições financeiras para investir na carreira dele e algo mais, né? Que tem as desmotivações que a gente vê aí no dia a dia, né? É professor apanhando na escola, de aluno, virou uma bagunça. Para mim é uma classe atualmente heróica, porque eu trabalho na parte de venda de jornais, de banca de jornal. Os professores, eu fico bobo como é que eles gastam o dinheiro que eles não têm, investem no ensino, que é a profissão deles, comprando revistas especializadas na parte de educação. Eu acho que o cerne do problema, na verdade, não está tanto só no salário do professor, mas sim a valorização mesmo do profissional, eticamente falando, assim. A gente vê muito desrespeito, né, dos alunos mesmo, nas salas de aula, assim. Eu acredito que talvez o problema seja mesmo em casa, a gente aprender a valorizar os professores, esse tipo de coisa. Se a gente tiver em mente que a principal tecnologia da educação é a pedagogia, né, é evidente que o papel do professor é a unidade vital para fazer com que essa máquina funcione. Então, valorizar o professor é essencial. Salário é uma dimensão, evidentemente não é única. Valorizar o professor passa por uma agenda de carreira, uma agenda que você dedique tempo para a escola. Todos os estudos demonstram, se você conseguir ter professores dedicados integralmente a uma escola, com capacidade de planejamento, conhecimento dos alunos, capacidade de se dedicar àquela escola durante o tempo todo, você aumenta muito a performance e o desempenho dos meninos e das meninas. Portanto, a questão-chave é ter uma carreira que fixe os professores, que dê uma boa remuneração, evidentemente, um bom salário, e que dê perspectiva de médio e longo prazo. Olá. Meu nome é Ronan, sou professor de Geografia e vim participar do programa junto com vocês. Bom, na minha opinião, a remuneração dos professores não é o principal fator da má qualidade de ensino no Brasil. Então, só o salário por si só não resolveria.
Como eu posso comprovar isso? Eu trouxe duas tabelas aqui para vocês. Uma tabela da remuneração dos professores do Distrito Federal e uma outra tabela da remuneração dos professores do Estado do Goiás. Bom, no Estado do Goiás, um professor 40 horas recebe aí R$ 2.372,67. Já o professor no Distrito Federal, uma carga horária de 40 horas semanais, R$ 4.508,67, ou seja, é o dobro. Então a gente deveria concluir que a educação no Distrito Federal deveria também ser superior à do Estado do Goiás, ou seja, a gente não consegue perceber, não consegue constatar essa diferença de aprendizagem entre os alunos do Goiás e os alunos do Distrito Federal. Então, é necessário muito mais do que remuneração para melhorar a educação no Brasil. Há um estudo da McKinsey que diz que é muito difícil a educação de um país ser melhor do que a média dos seus professores. Portanto, se você não atrai bons professores, você não vai conseguir melhorar muito a educação. Você vai conseguir puxar, a gente que é professor sabe, você consegue puxar um pouquinho aqui e acolá, mas não muito mais do que isso. Então, o salário é importante nesse conjunto da carreira e, sobretudo, para atrair novos talentos. Porque eu pergunto lá para os meus alunos da GV, se alguém quer ser professor. A grande maioria da elite, digamos, dos jovens, não quer ser professor. Então, você tem que encontrar algum mecanismo para atrair os melhores. Porque se a gente não atrair os melhores, a gente pode pagar 10 vezes o que nós estamos pagando hoje, que nós não vamos melhorar a educação. Agora, nós gastamos 5,5% do PIB em educação, mas quando a gente vai ver o gasto por aluno, como nós temos um número formidável de dezenas de milhões, a gente vê que é muito pouco. A comparação que tinha nesse relatório do PISA era de 2.000 e poucos mil dólares por ano por aluno no Brasil. Enquanto nos Estados Unidos é 10 mil, há países que, na Noruega, Finlândia, 19 mil dólares por ano por aluno. Então, essa equação também, daqui não vai sair mais nada, né? Como é que faz para fazer a valorização do professor? Pois é, né, Mônica? Aí os economistas que nos auxiliem, né? Porque na hora de dizer que precisa de investimento em educação, você tem um grupo grande de pessoas dizendo o problema da educação não é recurso, é gestão. Vai gerir nada, não dá resultado, né? Então, retomando um debate que estava no Brasil inteiro agora, do médico. Todo mundo discutindo, R$10.000 é pouco para médico. Um absurdo, no Brasil inteiro se discutindo isso. Sabe qual é o piso para professor? R$1.600. E ninguém acha absurdo. Ninguém discute isso nacionalmente, né? Então, quantos dessa sala hoje ganham R$1.400 para 40 horas? Não tem quem queira. Hoje faltam 150 mil professores nas áreas de exatas, química, física e matemática. Como é que nós vamos ter engenheiro, até para ser médico, alguém precisou alfabetizar, né? Então, como é que a gente vai fazer esse círculo, né, ou esse ciclo mudar? Às vezes tem aluno que até pergunta para o professor, o senhor trabalha ou o senhor dá aula? Né? Então, além da aula, você trabalha? Além da aula, essa formação. Além da aula, essa aqui é a frase. Além da aula, o senhor trabalha. Então, você responde o quê? Não, eu digo, eu trabalho, claro, não só dou aula. Mas assim, tem problema do casamento, que não pode ter rotina, né? E tem rotina, e aí na escola tem uma rotina, mas ele também não suporta a rotina. Eu acho que a educação no Brasil, ela tem duas coisas que me parecem no cotidiano que são importantes, mas que acabam criando desvios e problemas no cotidiano, que um é a entrada do mercado na educação, que eu acho que é um produto complicado, quando se fala em mercado e educação, e do outro lado é a crescente burocracia do sucesso da educação. É números e números e processos e rankings e documentos e que você tem que valorar a educação. É um fato, principalmente vindo das pessoas que não tiveram essa oportunidade, né? Na verdade, uma das meninas ali, uma jovem já, que deve ter passado por um processo educativo, porque ela se expressa muito bem, contextualiza todo o processo de educação e ela entende a diferença. A educação para o povo brasileiro é algo mais complexo do que apenas aquilo que se aprende na escola? O que você acha? Dois momentos são importantes hoje na história. Em primeiro lugar, que a geração que não foi escolarizada está à busca da mobilidade social, colocando seus filhos na escola. A nova classe C e D buscando cada vez mais dar essa trajetória. No entanto, tem a memória ainda, dada a sua baixa escolarização, que rebate
talvez numa não valorização da educação. Por outro lado, acho que a gente tem um outro grande desafio. A elite brasileira ainda não reconhece o conhecimento como uma variável crucial para a mudança do país. A educação se transformou numa das áreas da vida onde tem mais teoria acumulada, né? E às vezes eu brinco dizendo, me parece que a educação precisa de menos professor que acredite na educação e mais professor que tenha prazer em estar na sala de aula. Uma experiência que eu tenho cotidianamente é que os alunos, eles respondem muito mais, e eles têm, aparentemente eles têm como se uma sintonia muito fina, eles percebem claramente quando eles estão diante de alguém que está ali porque gosta, porque tem prazer, porque de fato está interessado naquela pessoa, do que alguém que está com a cabeça cheia de teoria de como o ser humano deve ser. Eu acredito, inclusive, tem uma fala sobre a família, uma das pessoas fala sobre família e educação. Eu acho que uma das coisas que as escolas sofrem muito é porque, com uma certa dissolução do espaço familiar, muito problema de disfuncionalidade familiar e tal, se exige muito da educação. Então, quando você pergunta que os alunos sentem que não tem muita coisa que aprender ou não se sentem estimulados, eu acho que é verdade. E eu acho que, muitas vezes, muitas das modas que pegam na educação atrapalham ainda mais. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando surge o iPad, e aí as escolas entram e nas universidades também, mas as escolas em geral entram numa história que todo mundo tem que usar iPad, que os alunos sem iPad não vão ter interesse em dar aula. Aí a escola faz um contrato com alguém e compra um monte de iPad, vai na lista de material, o pai é obrigado a comprar aquele negócio, e aí ele compra aquele negócio, e aí depois o coordenador fica pressionando o professor que vai dar aula, sei lá, do Platão a usar o iPad. Né? E vai ter que entrar no Wikipedia, foto do Platão, não sei o quê. Isso que eu estou chamando de modismo. Fica procurando mito da caverna no iPad. Então, eu acho que muitas vezes a educação ela se alimenta de mitos que, teoricamente, deveria aumentar o interesse do aluno, quando, na realidade, não aumenta o interesse. Essa questão toda dos aparatos e dos modismos, até que ponto eles tiram a atenção do que é o conteúdo e de uma aula atrativa para criar outro mito, de que sem isso a gente não consegue ensinar para a nova geração. O que preocupa demais para quem está no poder público e diretamente relacionado a mais de 90% da população brasileira está na escola pública, na educação básica. Então, você tem coisas que são muito latentes. Quando ele coloca a questão do iPad, eu começo a me lembrar de coisas que ficam acontecendo lá nas escolas, assim, não é importante ter computador, é importante, mas o professor, na sua formação, sequer tem uma disciplina que lide com isso. Aí eu vejo lá na sala de aula os alunos de 5 anos, 6 anos, dizendo assim, dá enter, professor, dá enter. Você não vai perder o arquivo, pode dar. Porque, diferente das crianças, nós adultos temos medo de errar. E o professor é analógico e as crianças já são digitais. Mesmo aquela